Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Está começando mais um episódio do podcast O Despertar. E a entrevistada de hoje é uma mochileira. Semana passada, semana retrasada, a gente fez com um mochileiro, agora uma mochileira. Uma experiência feminina na estrada. Se apresente para nós. Boa noite, meu nome é Tawane. Eu fiz alguns mochilões já pelo Brasil e pela América do Sul. E é Que isso. legal, cara. Então, assim, ó, antes de mais nada, de fazer a primeira pergunta, peço que vocês curtam, compartilhem, nos sigam nas redes vizinhas e ativem o sininho para receber notificações. Tawane, como que foi esse teu despertar pra mochileira, pra essa vida na estrada? Eu tava muito na rotina de trabalhar, tinha 3 empregos, então eu tava sempre nessa rotina doida de trabalhar, juntar dinheiro, e chegou uma hora que eu queria algo a mais. E aí eu pensei, eu tenho esse dinheiro, eu tô entre comprar um carro ou viajar. Mas eu vou comprar um carro, eu ainda vou estar presa nessa cidade. E viajar não. E eu vivia naquela bolha, né? Eu não conhecia nada, nunca tinha saído ali de Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então pra mim era tudo novidade. Então eu peguei, comprei uma passagem e 2 semanas depois eu falei pra minha mãe, meus pais, né? Tô indo pra Minas Gerais. Caramba, e como é que eles recepcionaram essa notícia? Tô indo. Ficaram loucos, assim, a minha mãe, principalmente, né? Chorou e falou, nossa, mas o que tu vai fazer? E como é que tu vai viver? E como tu vai se sustentar e tudo mais? E aí eu expliquei, né, sobre o Woodpeckers pra ela. E daí ela ficou mais calma, mas mesmo assim, né? Foi um baque pra eles, né? Mas Eles... imagina... Nem eu imaginava, nem eu tinha caído a ficha do que eu tava fazendo ainda. Lembrando que a Tawane é uma indicação do Garou Nômade, que também inspirou você nesse teu mochilão, né? Sim, a gente é amigo há bastante tempo e sempre, né, a gente conversando sobre isso. Quero sair dessa cidade, a gente tem que viver, a gente tem que fazer isso e aquilo, porque a gente vai morrer logo, a gente não tem tanto tempo de vida. Então a gente sempre se puxou, né, sempre pro melhor, um levantando o outro nessa questão de viagem. E ele me inspirou muito, né, ele era um ano mais velho que eu, então ele fez 18 e fez o mochilão dele. E aí eu acompanhei esse ano todo e eu pensando, meu Deus, eu quero que chegue a minha vez, hora, sabe? Porque nossa, se falasse assim, ó, quer largar tudo amanhã, eu largava tudo e ia. Só que eu ainda não podia por ser de menor, né? Então ia ser muito mais difícil eu sendo de menor pra entrar nos lugares, Sim, identidade, tudo. E aí depois, quando ele voltou, de um ano de mochilão dele, eu fui, que aí eu completei os 18. E aí, como é que tu foi parar em Minas? De Erechim pra Minas? Sim, porque eu não tinha conhecimento de mapa, eu nunca tinha acampado poucas vezes, mas assim, pegado carona, nossa, nunca tinha feito isso, entende? Foi uma coisa assim que eu tive que aprender na estrada. E aí, como eu não entendia de mapa, eu comprei logo uma passagem pra Minas Gerais, porque eu achei que era perto do Rio Grande do Sul. Então eu comprei, e quando eu me dei conta que tinha 2 escalas no avião, eu pensei, meu Deus, é longe. É longe. E aí eu primeiro fui pra Belo Horizonte e depois pra Ouro Preto. Só que eu não fiquei em Belo Horizonte, eu fui, tipo, direto. Meu destino era Ouro Preto. Aí eu cheguei em Belo Horizonte, em vez de eu comprar uma passagem de ônibus, né, de Belo Horizonte pra Ouro Preto, eu chamei um Uber e deu R$400. E o cara aceitou, teve um cara que aceitou. E era, tipo, 6 horas de viagem. Caraca, meu. Sim, começou assim já, porque eu não tinha conhecimento nenhum, né? Pô, já começou no perrengue. Sim, já comecei gastando muito dinheiro, né? E aí, como é que foi chegar? Como é que foi chegar lá assim, sem ter onde ficar, sem ter. Já tinha o trabalho? Eu tinha pela Woodpeckers. Que foi isso que me garantiu assim, eu vou sair aqui de Erechim e eu vou ter onde dormir. Que legal. No começo, porque no final da viagem, né, eu fiquei várias noites dormindo na rua e tudo mais. Na rua, velho? Na rua. Na barraca, em lugares assim, bem insalubres, assim. Mas isso pro final da viagem, né? Porque o começo tava tudo ajeitadinho e eu ia planejando conforme... Eu não sou muito de planejar antes, né? Então eu planejava assim 2, 3 dias antes. Acabava meu destino aqui. Pra onde eu tenho que ir agora? Como eu vou me virar lá? Então, porque a vida ela dá uma reviravolta muito rápida, né? Então não adiantava na estrada, tu não tem o controle de nada. Então não adianta planejar muito à frente. Aí cheguei em Minas, esperando, era hostel, né? Quarto compartilhado. Eu nunca tinha ouvido falar disso, eu não sabia o que era. Aí cheguei lá e esperando o meu quarto, eu achei que eu ia ficar no quarto sozinha, né? Aí falaram, esse aqui é o teu quarto. E tinha eu e mais 8 pessoas, sabe? De vários lugares do mundo. Caraca. Tinha só um banquinho. Isso em Ouro Preto já. Em Ouro Preto. Em Ouro Preto. Tinha um banquinho só pra deixar minha mochila, ia ficar as coisas lá, sabe? Então ali eu já tive que aprender a ser mais confiante com as minhas coisas, porque
eu sou muito organizada. E lá, aquele quarto, uma bagunça. E eu tive que aprender a conviver ali, porque eu não estava no controle. Era o controle da vida sobre mim. E aí, tinha um grupo lá, né? Pessoas de vários lugares. Ah, vamos para um pagode? Vamos. Pronto, já fiz 8, já fiz amizade. Amigos, já bebi um monte esse dia, voltei só no outro dia. Que aí começou o trabalho, né? Que daí eu fazia jardinagem e recepção nesse hostel. Fiquei lá 2 semanas. 2 semanas? Aí, dessas 2 semanas, conheci 2 amigos que viajaram comigo. Já encontrei amigo pra viajar ali, nas primeiras... Também no mochilão? No mochilão. Caraca, Eles eram de São Paulo, a Vitória e o Jonas, e estavam viajando juntos. E aí, eu falei que eu queria ir pra São Tomé das Letras, que é uma cidade hippie, que é uma cidade de gente doida. E onde é que fica isso? São Tomé das... Minas Gerais também. Em Minas também? Uhum. E aí, eles falaram, a gente vai junto. Aí, a gente passou 2 semanas viajando junto também. Que massa. E fica longe de Ouro Preto? Fica umas 5 horas por aí. E aí, como é que foram? Foram de... Não foram de Uber? Ônibus, Ah, foram de ônibus. Sim. Tinha que pegar 2, 3 ônibus pra chegar lá, porque é um vilarejozinho, né? É uma cidade em cima de uma montanha de quartzo. Pô, que massa. E aí, o quartzo, ele joga energia pra cima e é uma coisa muito doida. Que massa. Sim. E esse Old Packers, né, que você comentou, como é que ele funciona, a questão do trabalho? Tu falou que tu ficou 2 semanas só. Sim. É pouco tempo o trabalho? Você escolhe, né? Por exemplo, coloca lá Ouro Preto. Aí vai aparecer todos os lugares que estão aceitando voluntários. Aí você escolhe. Tem uns que tem que ficar 1 semana, tem uns que tem que ficar 15 dias, tem uns que tem que ficar 1 mês. Eu sou ansiosa pra conhecer as coisas. A ideia era voar. Eu não consigo 1 mês num lugar assim. 1 mês já deu pra conhecer tudo, entendeu? Em 1, 2 semanas já... Tudo. Foi. Tudo, porque eu não fico parada. Nossa, eu não sei como eu aguentei. Acho que é por causa da idade que eu tinha, porque... Não parou? Não parava. Eu fazia meu trabalho. Ainda arrumei um trabalho num restaurante extra. Ia turistar, ia pra festa e era uma loucura. Caramba. E aí, como é que foi no esse teu... começo. Depois começa a cansar um pouquinho. Como é que foi esse teu itinerário? Saiu de Ouro Preto, daí foi pra São Tomé das Letras, daí tu foi subindo? Sim. Aí eu fui numa chácara. Era uma chácara de uma senhorinha suíça. Ela não falava português. E eu não entendia nada de inglês, nem de outra língua. Então a gente se comunicava meio assim... No gesto. Mímica, entendeu? E ela foi me buscar e tal. No celular a gente falava no tradutor. Mas lá na casa dela não tinha internet nem nada. Eu fiquei 1 semana lá sem internet. Nessa chácara das flores, né? Aprendi muita coisa. Foi muito bom, assim, com ela. A gente plantava... colhia as coisas, ela plantava e a gente colhia e fazia o nosso próprio almoço. A casa era toda de terra, assim, de bioconstrução. Pô, que legal. Ela que fez? Ela construiu. Tinha muito bicho, assim, muito animal. Então, nossa, foi, assim, um retiro mesmo, pra ficar longe de tudo. Que legal. Eu gosto disso. E era remunerado esse teu trabalho? Dessa não. Era só pela estadia mesmo? Tem uns que são remunerados. Mas normalmente é pousada, hospedagem mesmo. Daí é uma... Tipo, você trabalha, ganha a estadia. E a alimentação também ou não? A alimentação também. Normalmente café e almoço. É difícil, assim, em algum lugar da janta. Mas tem uns que dão. E como é que tu foi se adaptando a essa nova rotina, essa nova vida? Tive que cozinhar. Eu não sabia muito. Sabia um pouco, mas é aquela coisa da minha mãe falar, vem aqui aprender a fazer. E eu, pra quê? Sim. O que eu vou precisar, né? Aí chegou, eu queria comer um feijão, tava com muita vontade. E aí eu tive que aprender a fazer feijão, mexer em panela de pressão, que eu não sabia. E foi indo, sabe? Fui aprendendo. Pra mim foi ótimo isso. Que massa, cara. E os perrengues? Muito perrengue na estrada? No começo até não. Aí depois, chegou num momento que eu comecei a pegar carona. Que aí começa a complicar, né? Sim, que aí eu tava no Espírito Santo e eu precisava ir pro Rio de Janeiro. Nossa, subiu no Espírito Santo, meu. Lá em cima, na ponta. E aí, tá louco. Precisava ir pro Rio de Janeiro. E eu pesquisei, que até então eu só tava indo de ônibus, né? Só que daí eu vi que a coisa ia ser mais além, né? Não fazia sentido eu estar ali e já voltar pra casa. Eu ia fazer o que em casa? Então eu vi que eu queria mais, E aí eu determinei que eu ia até a Amazônia, que o mochilão ia acabar quando eu chegasse na Amazônia. E foi o que aconteceu. E aí eu fui indo. Que massa. E cheguei nessa parte de pegar um ônibus do Espírito Santo pro Rio. E tava 600 e poucos reais. Eu pensei, não vou pagar tudo isso, é muito caro. Pra um ônibus, assim, poucas horas.
E não tinha outra opção, né? Sim. Essa era ainda mais barata. Aí eu pensei, vou pegar carona, né? Todo mundo faz isso, eu consigo também. E aí eu fui pra BR lá, com 10 quilos nas costas e mais uma outra mochila. Caminhei muitos quilômetros, assim, e foi ali que peguei a primeira carona. E como é que foi pegar a primeira carona? Nossa, eu tava morrendo de frio na barriga, vergonha de ficar lá, sabe? E o caminhão, e BR, um perigo, sabe? De caminhão passando. Eu nunca tinha estado ali, né, nessa realidade. Mas foi muito bom a primeira carona. Nossa. Eu lembro que a gente parou a almoçar e depois começou a se tornar exaustivo, porque toda carona que eu entrava, eles pedem a mesma coisa, né? Daí, pra eu contar minha história e tudo mais. Aí, sim. Tipo, às vezes pegava 4, já tem um 5 roteiro pronto. 4, 5 caronas num dia e falar tudo igual, sabe? Tudo. Aí, às vezes, até eu inventava uma história sobre a minha vida, sabe? Claro. Não vai saber mesmo. Eu entrava na brincadeira. Mudava nome. Nossa, eu gostava de fazer isso. E acampou bastante? Acampei. Porque, por exemplo, quando eu tava no Pará, eu Nossa, queria ir no Pará, cara. de Santarém pra Belém. Não, de Belém pra Santarém. Porque Santarém mora minha Dinda, né? E aí eu ia passar uns dias na casa de família, ia dar uma descansada, né? Eu tava só por isso. E aí era 3 dias de carona. E eu vivi muito nesses 3 dias, mas foram 3 dias, assim, sem parar. Carona e dormir na rua, e carona e dormir na rua. E eu peguei umas 50 caronas, assim, em 3 dias. Mas eu cheguei. Mas e como é que é, tipo, dormir na rua, você, tipo, sendo mulher, assim, jovem, sabe? A questão do perigo, a questão da, sabe, de toda essa violência que ocorre. Sim. Tu tá ali sozinha, tu tá exposta, né? Sim, isso é. Até na viagem um amigo me deu uma arminha de choque, né? Eu levava ela junto pra todo lugar, mas nunca cheguei a usar. Mas assim, eu sempre era curta e grossa, não tinha. Assim, falasse uma coisa que eu já cortava. Eu aprendi a ser assim também, porque eu sempre fui muito simpática, muito... Então, às vezes, tipo, passavam por cima. E ali não tinha, porque eu tava longe de casa, eu tava sozinha. Eu era mulher. Então... Mas o pessoal do posto, normalmente eu acampava em posto de gasolina, né? 24 horas. Nossa, me acolhiam, assim, muito. Davam café, davam comida, davam tanta coisa. Era bom. E quando começou a acabar o dinheiro, como é que tu se virou pra... Pois é, aí eu já tava na carona, né? Que foi uma das formas de também economizar. Daí eu pensei, eu consigo pegar carona, eu canso, mas eu aprendo muito, eu conheço gente. Se eu não tivesse pego carona, eu não teria conhecido vilarejos, eu não teria conhecido senhorinhas. Meu aniversário eu passei pegando carona. Caraca. E uma senhorinha me falou umas frases assim que eu tenho anotado num caderninho que eu ia fazendo um diário da viagem. Diário de bordo? Sim, um diário. Tem um caderninho lá com tudo que acontecia. E se eu tivesse ido de ônibus, não teria graça nenhuma. Porque quando tu senta ali, tu não troca, né? E aí eu pensei, todas essas coisas que me acontecem, né? Pra mim é um grande sinal, então eu não vou mais pegar ônibus. Eu vou fazer de carona, nem que eu demore, eu vou no meu tempo. Então já era uma forma de poupar dinheiro, né? A carona. Aí tinha o Old Packers. E aí eu tinha planejado de gastar assim, como? Eu pensei, 12 meses até a Amazônia, 1 ano, né? R$1.000 por mês. Era mais ou menos o que eu tinha, né? Eu tinha 11 mil reais por aí. E aí, alguns, tipo Rio de Janeiro, eu gastei muito mais, porque é impossível tu ficar no Rio e não gastar muito. Eu fiquei 1 mês no Rio. Rio foi o lugar que eu mais fiquei. Ficou? É que tem bastante coisa também, né? Muita coisa. E ainda não consegui conhecer tudo. Eu achei que eu ia ficar bem menos, mas, nossa, o Rio é muito bom. E aí, foi indo. Aí, numa fazenda também no Mato Grosso, fiz dinheiro, né? Então eu ia conseguindo lugares pra trabalhar, né? Ia trabalhando, ia economizando, carona. Isso. E a questão, assim, tipo, dos estados, o que tu viu de diferença e de cultura dos estados? Pro sul, lá pra cima, muita diferença? Muita. Receptividade? A comida. Comida? Principalmente na Bahia, o jeito que as pessoas te recebem.
Aqui eu ando até hoje, eu ando na rua e falo bom dia, a pessoa... Nem dão bola. Sabe, eu às vezes estou num dia incrível e feliz, eu bom dia e tal. Nem olho na cara. Lá não. Lá era bom dia, era... O povo se ajuda. Mesmo não te conhecendo. O povo se enxerga, entende? Sim. É uma coisa aberta, é uma coisa... Um abraço, é calor. E a comida. Nossa, tem comidas que eu nunca imaginaria. Porque eu sou muito de provar. Se o pessoal tá comendo aquela pedra ali do chão, eu vou ali comer. Porque é uma coisa deles, então eu tenho que provar, né? Então eu provei de tudo. Algumas coisas gostei, outras não. As festas também muito diferente. O estilo musical das festas, Sim. né? Aqui no sul, muito funk, rap, trap. Lá pra cima era samba. Pagode. Pagodinho. Que eu nunca tinha tido contato assim, né? Então eu não sabia se eu gostava ou não. Sim. Eu adoro hoje em dia. Você acostumou o teu ouvido a esse tipo de música? Sim. E a questão de quantos estados chegou a visitar nesse teu período que ficou pelo Brasil? 22. 22 estados? 22 estados. Pô, quase zerou o Brasil. Sim. Faltou qual estado? Faltou 4? Falta São Paulo. São Paulo não fui. Eu tava bem do ladinho, assim, 1h30 de São Paulo. Mas Cara, eu pensei, 22, cara. Visitou todos praticamente. praticamente. Eu não fui pro Amapá, que era difícil o acesso. Roraima? Roraima eu fui. Foi o Roraima? Fui fronteira com a Venezuela. Quase que fui entrar na Venezuela, mas aí tava em guerra, né? Sim. E aí eu pude ajudar muita gente, porque eu ainda tinha dinheiro. Então eu pude... Foi triste lá. Eu vi realidades assim que eu nem imaginaria. Eu sabia que existia pobreza, que tinha guerra, mas quando tu tá ali vendo isso, os venezuelanos ali, porque eles entravam no Brasil pra tentar pegar carona pra Manaus, né? Só que os caminhoneiros não poderiam dar, porque tem a fiscalização que para os caminhões. Uhum. E aí vão ver que são venezuelanos, não iam deixar passar. Então eles ficavam dias perambulando ali nos postos, sem comer. Então, eu comprei sanduíches, eu comprava refri, eu comprava um monte de coisa pra ajudar eles. Tinha um menininho lá 2 dias sem comer. 2 dias, a criança. Tá louco. Sabe? E aí eu pensei, cara, eu também tô quase na mesma situação, né? Mas assim, vou ajudar, porque acho que vai me compensar, sabe? Uma hora. E aí eu ajudava a época que eu tava lá. E o Acre, conheceu o Acre? O Acre não. Também não. Eu pensei, Amapá e Acre, o Amapá era difícil acesso, né? O barco, o avião. Daí ia ser vários dias, assim, se eu fosse de barco. E avião daí era muito caro. Daí eu pensei, não vou agora, né? E o Acre eu pensei, deve ser meio parecido com a Amazônia, pelo que as pessoas me falaram também. Então eu pensei, já fui pro Pará e coisa, não vou ir pro Acre agora. Você parou a viagem acabou em Manaus. Depois de Manaus eu fui pra Mato Grosso. Daí tu desceu. Isso, daí eu desci. Aí de Mato Grosso fui indo pra casa, né? Daí tu veio vindo. Quanto tempo demorou teu mochilão? Ao total? Ao total? Ao total deu quase 10 meses. Quase 10 meses, fora de casa? Sim. E esse contato com os teus pais era diário? Com a minha mãe era quase todo dia. A gente tinha um combinado, né? Pra ela saber se eu tava bem, eu mandava nem que fosse um boa noite. Uhum. E ela avisava meu pai, né? Eu ligava, assim, de vez em quando. Mas era quase todo dia. Que legal. Sim. E aí tu voltou pra casa e aí tu se organizou pra fazer um outro mochilão. Isso, no próximo ano, né? Que eu voltei já era novembro. Então eu pensei, agora não dá, né? Aí no próximo ano eu fui. Eu ia aí, né? Daí eu comprei uma moto. Só que daí eu me acidentava muito com a moto. Que meu plano era ir de moto, né? Tu ia fazer de moto. Aí eu vi que a moto não é pra mim, não, entendeu? Não ia rolar. Muito. Aí eu vendi a moto, né? Daí eu fui normal, assim. Só que dessa vez eu não fui... América do Sul eu não fiz de carona, né? Eu fiz mais tranquila. Porque quando eu tava na Amazônia, né? Daí foi muita carona. Foram 7 dias, né? A partir da Amazônia pra voltar pra casa foram 7 dias de carona. 7 dias. E ainda aconteceu tanta coisa nesse meio tempo. Eu tava numa cidade da Amazônia que aí tinha que atravessar uma balsa pra ir pra BR-319, que é uma das mais perigosas do Brasil. Uhum. Ela é toda de terra. Várias pessoas fazem essa BR, né? Sim. Fazem com veículo. Eu fiz de a pé, né? Fez a pé? Sim. Foi doideira. Caralho. E aí, a gente passou essa balsa e uma mulher, o namorado dela que tava dirigindo a balsa, ela, eu expliquei minha história pra ela, ela falou, quer passar um dia lá em casa e tal? Fui. Carreiro da Várzea era o nome do lugar. Era uma comunidade onde as casas eram todas altas, porque alagava, sabe? Sim. Então as casas eram umas ripas, assim. E aí passei um dia, dormi na rede. Tinha umas 15 pessoas morando naquela casa, daí eles, mesmo assim me acolheram.
colocaram uma rede, assim, em cima da cama, eu dormia ali. E era bem na época das eleições, então, tipo, tinha um monte movimentado. de cerveja, estavam fazendo uma festona lá, sabe? Bem nesse dia eu tava ali. E parecia minha família, assim, a gente ficou super próximo. Cara, que loucura. Questão de ela me conheceu lá e já fui pra casa dela e conheci as amigas dela. A amiga dela foi trair o marido com não sei quem e foi junto. Tipo, muita coisa aconteceu. Aí eu fiquei 2 dias lá e eu pensei, agora eu tenho que seguir, né? Porque eu queria chegar em casa. E já tava exausta de viajar ou... eu já tinha chegado na Amazônia, eu já tinha conhecido tudo que eu queria conhecer. Eu falei, agora chega, já é quase dezembro, né? Que eu voltei, faltava uns 3, 4 dias pra dezembro. Era finalzinho de novembro. Vou ir pra casa, né? Agora já deu. Só que daí pra mim ir pra casa, eu fui olhar avião, fui olhar isso. E eu queria chegar de surpresa, então eu não podia nem pedir dinheiro. Que eu queria fazer surpresa, né? Sim. Então, pensei, vai ser o jeito, né? Vou pegar uns ônibus aqui, mas vou fazer um negócio de carona. Só que daí, a história já começou a dar ruim, né? Esse plano que eu tinha. Depois que eu saí da casa dessa mulher, de Carreiro da Várzea, que daí meu plano era pegar ônibus e ir seguindo até um pedaço pra descansar no ônibus, daí pegar umas caronas, pegar outro ônibus. Aí cheguei numa ponte que caiu. Cheguei num pedaço que caiu a ponte. Caiu a ponte, caiu pessoas, as pessoas morreram, tinha gente morta ali. E aí só tava passando pessoas, assim, de barquinho. Aí eu atravessei, só que daí eu que dependia de ônibus e carona, ia fazer o quê? Tava a pé? Tava a pé. Tinha umas comunidadezinhas aqui e ali, mas... E é tudo longe? Lá sim. Lá era vilarejozinhos aí. Sim, ainda fazia parte da Amazônia, né? Mas era tudo vilarejozinho. Aí foi indo. Fui indo de a pé com a minha mochila, fui indo. Aí parei num vilarejozinho comprar uma água, né? E aí um moço lá me deu uma carona de moto até mais pra frente. Aí cheguei mais pra frente, ele me deixou lá e daí ele tava quase chorando. Como que uma pessoa se submete a isso, não sei o que. Ele ficou tristão por eu estar lá e eu tava super feliz. Ficou perplexo, na verdade, né? Ele não tava entendendo. Daí eu, calma, né, tá tudo bem. Aí, enfim, me deixou lá e eu segui andando. Porque na minha cabeça eu ia encontrar... Eu era sempre confiante, eu sempre fui. Pode ser a pior situação que na minha cabeça vai dar certo. Vai dar certo. Aí fiquei horas tentando carona e tentando qualquer coisa que passasse e não passava nada. E um sol lá, muito calor, não tem vento, né? E nossa, e daí eu já tava assim, quase entrando em desespero. Agora ferrou. Tava ficando de noite já, né? Aí, como é que eu ia acampar lá, por exemplo? Sim, no meio do nada, cobra, sim. No meio da Amazônia, como é que eu vou fazer isso, né? Pensei comigo, meu Deus. Aí tive que acampar, primeira noite. Acampou? Acampei. Quase não dormi. Sozinha no meio do nada? No meio do mato, no meio da floresta amazônica. Caraca, meu. E o medão? Sim, quase não conseguia dormir, sabe? Mas eu tava tão cansada que eu acabei dormindo. E sem internet, sem nada? Sem internet, sem nada. Minha bateria acabando. Na época não tinha carregador portátil, né? Powerbank, não tinha nada, assim. Não fui tão preparada nesse mochilão. Caraca, me meteu a barraca de noitão lá e já vai fazer o quê também? Sim, não tinha comida, né? Tinha umas bolachas, água e sal ali e só. Água tinha pouca e era muito calor. Bah, mas caraca, hoje vai ter que ser assim. E 2 dias sem mandar notícia pra minha mãe, né? Sim. 2 dias sem avisar, ela não sabia nada sobre mim. Daí, tipo, eu pensando desesperada que precisava avisar, mas não tinha como. Aí no outro dia seguinte, eu na mesma luta, né, de conseguir carona, de conseguir alguma coisa, fui andando até que passou uma Kombi. Aí pararam pra mim a Kombi. Era um homem, né, o pai, e as crianças. E as crianças, assim, nossa, pareciam, não sei, os cabelos assim, sabe, tudo... Quando eu olhei, e a menina de blusa de lã, naquele calor, eu olhei, que é isso? Ferrou. Mas eu preciso sair daqui, né? Aí acabou que
não tinha nada. Eles pararam na casa deles e eles pediram se eu queria ficar, porque não tinha nada mais pra frente. E a ponte era pra eles colocar uma balsa lá onde caiu, né? Uhum. Só que ia demorar dias. Então, se eu fosse mais pra frente, eu ia ter que ficar dormindo no mato. Sim, igual ia ter que esperar. Então, eles me convidaram, né? Só que era uma família muito pobre, muito pobre. A casinha, assim, de madeira, chovia dentro, eles dormiam em rede, né? Tinha um colchão só e o resto é rede. Eu dormi na rede também. E, nossa, era uma coisa absurda. E eles sobreviviam vendendo abacaxi na estrada. Porque o abacaxi lá é muito barato. Sim. Só que fazia dias que não passava nada ali, né? Estavam sem grana. Sem nada. Então a gente comia arroz, que era o que tinha. Arroz, abacaxi, né? Que abacaxi tinha à vontade. E uma farinha, que é uma farinha amarela, mais grossa, que aqui não tem. Só pra dar liga mesmo. E era isso. Era de café, de almoço, de janta, era... Quantos dias ficou arroz. lá com eles? 3 dias. 3 dias? 3 dias. E eles dividiram a comida pouco Dividiram. contigo. E aí antes... Caraca. E foi uma coisa assim, a conexão, celular. As crianças ficaram chocadas, eles nunca tinham Não visto. tinha celular? Não tinham. Era assim, nunca tinham visto um celular, não tinha internet lá, não tinha TV, não tinha nada. Não. Sabe? Sem energia elétrica? Sem energia. A gente tomava banho numa caixa, era uma caixona grande assim, atrás da casa, com um canequinho. Era assim que tomava banho. A E gente aí não tem eu- noção dessa realidade, né? Eu tinha creme de cabelo, eu tinha coisinha, então eu arrumava o cabelinho delas. Era 2 meninas, não, 3 meninas, né? Não, se encantaram por ti. E o Arthur, o menino. E aí, antes de eu sair... Nossa, me doeu tanto sair de lá. E eu tinha R$100 de dinheiro, assim, porque o resto era tudo cartão e Pix, Sim. né? E aí eu deixei lá os meus R$100 pra eles usar, né? E quando eu consegui sair de lá, que daí quando botaram a balsa na ponte, né? Peguei carona, daí sim, consegui. Eu deixei meu número de telefone, né? Tipo, na esperança, mas sem esperança, porque era um fim de mundo, né? Sim, sem contato. E aí, um ano depois, agora, ano passado, eles me chamaram. Ah, Sim. E aí eu pude doar dinheiro e eu converso com eles toda semana, eu ajudo muito eles. Eles já saíram de lá. fizeram uma amizade no caso. Sim! Que Eles tão massa, estudando. cara. Que massa. E eles lembram muito de mim, eles falam de mim. E aí, Natal do ano passado, eu e minha mãe, a gente comprou várias coisas, assim. E a gente enviou pra eles por correio, né? A gente pediu da tia deles, na verdade, que ali conversando, né? Eles têm uma tia que mora em Manaus, que daí é a cidade mesmo. E aí eles receberam todas as coisas que eu comprei. Que massa, cara. O dinheiro, Bom, imagina, eles tudo. safaram a tua pane, né, meu? Nossa, Tu se tava não ferradaça fosse lá, eles- é? Então é uma coisa que a vida me colocou ali. Eu tinha que estar Que ali loucura, naquele cara. momento. E isso acho que foi o pior perrengue teu? Ou teve mais, teve algum pior? É, eu acho que esse foi. Porque o resto foi mais em carona, em coisas assim, né? Mas perrengue eu acho que foi ali. Pô, porque Porque eu tá. tava exausta de vários dias de carona e só queria chegar em casa e nunca conseguia sair da Amazônia. Parece que tentava e alguma coisa sempre me prendia ali, não conseguia sair. É que ali é complicado também, né? De carro, moto Sim, ali, eu vejo o pessoal de moto sim. se empenhando, foto de gasolina, não tem imposto, sabe? É bem isso. Acompanhei alguns vídeos até no YouTube do pessoal que sobe de moto fazer a Transamazônica ali. Sim. E o pessoal Muita gente. se empenha, se empenha. Cai de moto, Cai, machuca, fura pneu, quebra. Sim. quebra a perna. Quebra. Ali um ajuda o outro, né? Quem tá fazendo a BR, se tu tá e tu ficar sem gasolina, vem alguém atrás, te ajuda. Tem que ser assim. Porque você não vai, né? Senão não vai. Não é vai. muito longa. É quilômetros e quilômetros, dias e dias de BR. E não tem nada, né? Mato dos dois lados, né? Mato, tudo mato. E é uma área indígena, então não pode ser mexida. Por isso que nunca foi. E chegou a contatar algum indígena ali daquela região ou não? Da Amazônia, sim. Eu fiquei uma semana numa tribo. Qual que é a tribo que Tomei você ficou? ayahuasca, né? Consagrei ayahuasca, rapé. Sério? Sim. Que massa. Qual tribo que é? Lembra o nome? Não me lembro o nome. Mas era comunidade... Ai, não me lembro agora. Mas como é que foi esse contato com eles? Chegaram, te acolheram? Como é que foi? Sim, é que eu cheguei em Manaus, né? Que E aí, em massa. Manaus tinha os passeios. E daí eu fui pra um passeio. Só que eu achei muito, assim, superficial. A gente foi na tribo, eles dançaram e coisa. Só que daí, nesse dia, eu conversei com um índio. E daí ele falou que a irmã dele era de uma tribo não sei o quê, não sei o quê. E aí eu tive contato com ela. E aí, sim, eu fui pra uma tribo. Só eu. Sem turista, sem Sim. nada. Só eu sozinha. E aí eu fui pela indicação dele.
E era incrível, assim. Eles seguravam aquelas cobras grandonas, sabe? Aquelas... Jiboia? Sucuri. Ah, sucuri. Sucuri. E daí eu vi aquilo, eu peguei na mão, sabe? Muito Cara, e como é que foi a experiência com ayahuasca, com rapé? Foi muito boa. É? Que lá, nessa tribo, foi na tribo, né? Eles mesmos plantavam. Então, eles plantavam o cipó, o Aham. e a folha da chacrona. E eles faziam Uhum. E viajou muito? Muito. Mas foi a terceira vez que eu tomei. Mas foi a mais forte. É que com o povo originário é mais forte, né? Uhum. Eles têm o resto deles, é muito Sim. mais forte, né? E tu curtiu? Muito. Que Nossa, massa, muito. cara. Que massa. Eu fico pensando na recepção deles, né? Porque é diferente, né? Eles receber alguém de fora pra dentro da aldeia, né? Sim. E aí depois tu tava lá, consagrou as medicinas, e aí tu saiu da tribo, e aí que tu começou o percurso na BR, né? Isso. E aí tu chegou Isso. depois disso chegou em casa e tal, e como é que tu se organizou pra fazer a América do Sul? Na verdade, eu ia ir direto pra Colômbia, né? Uhum. Ou só fazer Argentina. Eu já tinha ouvido falar em Machu Picchu e tudo mais, mas assim, nunca fui muito ligada, né? Pensei Argentina, que tem neve, ou Colômbia, né? Uhum. Aí comprei uma passagem pra Argentina de avião. Só que daí não sei o que deu, enchentes e tudo mais, tiveram que trocar minha passagem. Pra outra data, eu ia ter que pagar 2.000 e pouco a mais, né? E daí eu pensei, tá, mas eu não posso mudar o destino? E daí os destinos da companhia aérea que iam fazer essa rota era pro Peru. Um dos destinos, né? Uhum. E aí eu falei, eu vou ir pro Peru, então. Bora. E em 3 dias, assim, eu organizei o roteiro do Peru e fui. E aí eu fiz Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Ficou quanto tempo? 3 meses. 3 meses? Uhum. Mas ele fez mochilão também? Mais ou menos. Daí pegava mais ônibus, né? Aham. Nessa fui mais de ônibus. Mas tive que pegar uma carona também, uma hora. E aí, como E é não que tinha como é que ônibus. se virou com a língua? Com o Pois idioma? é, eu achei que eu não ia saber falar, mas eu aprendi. Aprendeu Tive que aprender. Cheguei num... Só que era tudo diferente, né? Cheguei numa rodoviária e aí o cara falou comigo em inglês. E eu falei, I don't speak English, né? Aí ele falou comigo em espanhol. E eu falei, não compreendo também, né? E daí ele me xingou. Ô, o que tá fazendo aí? É, não entendi nada, me xingou. Eu lembro que eu fiquei mal, assim, no meu segundo dia de viagem. Pensei, vou ter que aprender, né? Como é que eu vou estar no país deles e não vou saber a Tem que me língua? comunicar, né? Aí eu perdi o medo e comecei a falar em espanhol, né? Porque eu tinha medo de errar as palavras ou o sotaque. Deu super certo. Deu certo. E aí tu conheceu o Machu Picchu? Sim, fui de a pé. Fez, quantos dias? Acho que é 3 dias? 2 dias e pouquinho. Pra mim deu 2 dias e pouquinho. Subiu a montanha. Subi. E é uma sensação única. É mesmo? É uma sensação única. Tu tá lá em cima. subiu e desceu a pé? Ou... A pé. Porque aí tem a opção de trem, né? De Cusco pra Águas Calientes, que é ali a cidade ao pé de Machu Picchu, né? Ou ir com uma van, que ela para numa hidrelétrica, aí tu caminha 12 quilômetros. Que massa. E daí tu ainda sobe mais 3 quilômetros até Machu Picchu. Daí eu fiz isso. E daí pra voltar igual, e caminha de novo e pega a van. E aí tu acampa? Nesse período aí, esses 2 dias tu acampa ou tu tem... Não, tu fica na cidade, Águas Calientes. Ah, fica na cidade mesmo. Uhum. Aí tu saiu do Peru É e... super barato. Tipo, lá, assim, um hostel, uma diária é 40, 50 reais com café da manhã. Caramba, com que barato. desayuno, que eles falam. Então, vale muito a pena tu ficar na cidade mesmo do que acampar, né? E passar perrengue ali, paga 100 reais e fica 2 dias. E aí tu veio descendo Bolívia, vi que tem uma foto Sim. na Bolívia, né? Sim, com as lhamas. E no salário, fiz o salário do Uni também, foram 3 dias. Não fez a pé? Não, Porque ali é longe também. Com guia. Ah, com guia. Pra conhecer tudo. Aí eu pude praticar meu inglês, né? Porque eu fiquei 3 dias com um monte de gringo que só falava inglês. Aí eu já aprendi um pouco também, né? Porque ou eu aprendi ou eu não entendia nada. Sim. Não tem, né? Quando tu começa a viajar assim, tu tem que, no mínimo, dominar mais um idioma, né? muito na prática. Não adianta eu sentar ali e ficar 1 mês, 2 meses estudando e decorando. Eu aprendo falando mesmo, na prática. Que legal. E aí tu começou em Machu Picchu e terminou aonde a tua viagem na América? Comecei em Lima, na verdade. Lima? Lima. Daí de Lima fui pra Huacatina, que é um oásis no deserto. Uhum. Que é só um riozinho e muita coisa. Depois eu fui pra Cusco, Ollantaytambo, Maras e Morai.
depois teve mais uns lugares que eu não me lembro agora. E daí depois tem Machu Picchu. Aí de Machu Picchu fui pra Bolívia, né? Tudo no ônibus? Tudo em ônibus, Caramba. Tudo em ônibus. E ele terminou na Patagônia, Argentina? Sim, na Argentina. Caraca, que massa, né, meu? Que massa. O nosso plano 2026 é subir a Machu Picchu. Sim. A gente vai sair daqui e vai a Machu Picchu de carro. Sim. Aí nós temos uma ideia de fazer isso em 20 dias, né? Mas dá. Subir, e entrar pelo Acre e daí voltar pela Bolívia. Sim. Tipo, essa é a nossa ideia, que nossa pequenininha tá um pouco maior. Sim. Esse é nosso plano, né? 20, 25 dias mais ou menos na estrada. Mas aí não tem, né? Com criança não tem como fazer um mochilão, né? Sim, claro. Daí vamos de carro. E aí agora tu tá se organizando pra ir pra Europa, tava Pra comentando. Europa, tô pensando em março, assim, já ir. Em quanto tempo tu pretende fazer lá? Ficar por lá? Se eu conseguir ficar de au pair, é de 1 ano pra mais, né? Que o contrato de au pair é 1 ano. Uhum. Não pode ser menos tempo que isso. E eu quero o máximo de tempo, então assim... E eu posso sair de um au pair e emendar outro. Porque quanto mais tu tem pro teu currículo, se tu entrar com esse visto de au pair, se tu for procurar trabalho, alguma coisa, eles já vão ver, já viveu aqui, já... Então já tem mais liberdade pra permanecer no país, né? Já é mais uma coisa legal. O que é esse visto de au pair? Pra te cuidar de criança, ser babá. Mas isso é só pra mulher ou o homem também tem essa opção? Homem até 35 anos. Até 35 anos. Só que não pode ter filho. E nem ser casado. Tem que ser solteiro, né? Tem umas restrições que eles são meio chatinhos. Mas homem e mulher. Aí tu tem que ser fluente em inglês? Tem algumas restrições ou não? Não, nem ter carteira de motorista, porque os Estados Unidos, por exemplo, pede carteira de motorista. Que aí já dificulta mais. Estados Unidos é mais rígido, né? Mas a Europa em si, não. E aí tem várias cidades. Quase toda a Europa aceita au pair, né? Que legal. E qual que é a cidade primeira que tu vai da Europa? A Áustria. Áustria? Áustria. Que massa. A Áustria. Vai pro frio. Sim, pior que é frio. É que a Áustria tá bem no meio, né? Sim, tá bem no meio, bem centralizado. E aí depois eu quero ir pra Alemanha. Que legal. Eu tinha Alemanha nos primeiros planos, né? Mas agora eu mudei. Fui pra a comunicação ali é mais complicada, né? Sim, e na Áustria, por exemplo, é o inglês, né? Que é Sim. Eles usam o alemão, mas é mais o inglês, que daí eu já tenho, né, um conhecimento. E aí depois se vira na Alemanha. Aí tu vai fazer esse sistema que tu fez no Brasil, tu vai fazer na Europa. Na Europa. É coragem, né? Europa. Sozinha? Sozinha. Porque Caraca, meus amigos, né? minha família coragem. trabalham coragem. E eu não consigo ficar parada. E agora os teus pais aceitaram? Agora estão super tranquilos. Mas agora já tá mais safo, Sim, né? Agora eles nem falam mais nada quando eu tô indo assim viajar. Porque eu viajo muito pra perto também. Florianópolis, a Serra Gaúcha, né? Gramado ali. Mas aí tu vai de mochilão, de carona, agora... Às vezes, eu tenho uns amigos que agora, eles entraram nessa onda. Porque depois que eu fiz, comecei a puxar alguns amigos pra ir comigo, né? Pra não viajar sempre sozinha. E aí tem uns que eles vão, mas eles não aguentam o que eu aguento, né? Então a gente vai com mais calma. E, nossa, eu sou muito forte, sabe? Mas imagina... Eu fico impressionada comigo. Tipo, hoje em dia eu consigo assumir que sou muito forte, porque eu não pensei que eu ia aguentar tanto e hoje eu olho pra trás e eu penso, como, sabe? Cara, eu não aguentaria. Sim. Eu não aguentaria. Cara, ficar assim, rodando, sabe? Eu sou mais pragmático, assim. Eu gosto de ter uma coisa mais certa. Sim. E essa incerteza me frita o neurônio, sabe? Sim. De não saber o que vai acontecer no amanhã, por exemplo. Tipo, pra onde eu vou amanhã? Não sei. Cara, isso me frita. Ainda se eu tenho possibilidades de me locomover, beleza. Agora eu tô ali meio impotente, sem... eu já não... E tu depende de carona. Tu depende de N fatores, né? Não é só de você. Cara, é muita coragem, meu. Muita coragem. Por isso que eu aprendi a só deixar, sabe? A vida. E acho que tu fica mais leve também. Tu leva uma vida muito mais leve, né? Muito. Eu vivia muito mais o presente. Porque eu era uma pessoa, antes de tudo isso, eu era uma pessoa que eu fazia muita lista. De trabalhar, almoço, isso, aquilo, isso. Tudo. E aí eu ficava... No começo do dia eu já ficava ansiosa pra preencher o último item da lista e botar o certinho que eu tinha feito. E a vida não é isso, sabe? É tu tá no presente, é o presente. É o hoje. É o hoje. Claro, é bom tu se prevenir, tu pensar no amanhã, porque, né, tem que ter uma reservinha, uma ideia, né? Mas o hoje é o importante, porque amanhã ninguém sabe. O amanhã é incerteza, né? Ou acumular riquezas, ou isso, ou aquilo.
Pra quê, sabe? Eu não quero riqueza, eu quero sentar lá no sertão do Nordeste e conversar com aquela senhorinha e ouvir tudo que ela tem pra me dizer. Que massa. Que massa, cara. Ah, muito massa, né? E chegou a se machucar, assim, nível sério, assim, nesse percurso? Não, ou de boas, assim? Não, nunca, nada aconteceu. Ah, teve sorte também, né? Tipo, virar um pé, algo assim que te impossibilite a locomoção, né? Aconteceu quando eu cheguei em casa e comprei a moto, daí que me acidentei. Daí, aí ferrou. Daí sim. Ainda bem que não fez o Brasil de moto. Quebrei braço, quebrou a mão, fiz cirurgia, foi um caos. Por isso que eu vendi, né? Pô, daí tu nem arriscou fazer o América do Sul de moto, foi eu não? Nem estaria aqui, eu não acho, vou sobreviver. Nem estaria aqui hoje. Caramba, meu. Meu, e qual que é uma dica que tu pode deixar pras mulheres, pras gurias, pros adolescentes que querem viajar, que querem correr o mundo? Eu acho que ouvir o coração, né? Antes de tudo, ouvir o coração. Porque às vezes a gente tem um sonho ali incubado e a gente coloca tantas outras coisas na frente. É ouvir o coração, se proteger, né? Porque a gente tem que ter segurança sendo mulher, principalmente sendo mulher. Se proteger, tentar formas de viagem que, assim, não vão prejudicar, não vão colocá-las em situação ruim. Mas ir, porque a gente acha que a gente não pode, mas a gente pode tanto, a gente pode muito. A gente mesmo se bloqueia, né? É dizer pra gente mesmo que eu não tenho nada a perder, se nada disso me pertence. E eu vou ir. Que massa. Tawane, obrigado pelo papo. Eu que agradeço. E boa sorte nas tuas viagens. Espero que dê tudo certo. Obrigada. Tudo de bom. Pra ti também.